Crises são coisas absolutamente normais e vão acontecer na vida de todos nós. Porém, contudo, entretanto, é super importante a gente entender como que a gente pode sobreviver a uma crise de tal forma que ela nos seja benéfica. E eu quero trazer para você alguns passos que eu utilizo no processo de alta performance para que você possa passar pelo evento da crise sem que ela deixe um rastro de destruição no seu corpo e na sua vida. Se você porventura ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu vou pedir a você que você aproveite o momento, faça a tua inscrição, já dê o teu like e se você achar que o vídeo de alguma forma pode ter sido útil para você, que você possa também dividi-lo com outras pessoas. Bom, qual é a primeira grande questão que a gente precisa entender quando nós estamos passando por uma situação de crise? E quando eu falo situação de crise, nós estamos falando de várias coisas, né? Preciso tomar uma decisão, estou com um problema grave para resolver, uma situação de saúde, uma situação de relacionamento. Essas questões todas, elas podem trazer para a gente esses eventos de crise. E a crise nada mais é do que um ponto de tensão aonde você está num limite do limite e que se a gente não tomar uma decisão de maneira acertada, ela pode nos ser maléfica. Bom, a primeiríssima coisa que a gente tem que pôr na nossa mente quando a gente está numa situação de crise é fazer o trabalho do pare. O primeiro ponto é o pare. Você vai dizer, professor, mas por que parar? Porque este é o efeito que nós chamamos na neurociência da performance de efeito da trajetória. Então, quando um objeto está vindo numa determinada trajetória com uma determinada velocidade, o potencial de destruição que você tem dele dali para frente é muito grande. Então, quando a gente está numa situação de crise, a nossa mente ela não está com todos os elementos muito claros e continuar nessa mesma trajetória. Às vezes a pessoa está em crise e ela continua lá trabalhando e tal, e acaba que por conta disso tem um efeito reverso na sua vida, um efeito deletério, um efeito ruim, né? Então o primeiro elemento é, para um pouco, analisa o que está acontecendo com você, escreva. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Pego um pedaço de papel, sento e escrevo todos os elementos que me vêm à mente para que eu tenha uma noção de como é que está o meu cenário. Se você não parar, o efeito da trajetória vai fazer com que você cause algum acidente aí na sua tomada de decisão. Então o primeiro ponto é pare. O segundo ponto importante é o afaste-se. Você vai dizer, mas por que eu tenho que me afastar? A resposta para isso é muito simples. Neste ambiente onde eu estou aqui, que é o ambiente que eu estou absolutamente familiarizado, eu também estou familiarizado com os gatilhos que esse ambiente tem. Então, se eu tenho um problema que foi gerado aqui, o que foi percebido aqui, e eu me mantenho nesse ambiente, ele vai continuar disparando em mim todos os gatilhos que vão me fazer ficar ansioso, que vão me fazer tomar uma decisão mais equivocada. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer é afaste-se um pouco, saia, vai dar uma volta, vai fazer um retiro, vai fazer qualquer coisa que te tire daquele espaço. Os grandes tomadores de decisão têm isto como uma espécie de lei pessoal. E eu, Júlio César, tenho ensinado isso há muito tempo aos executivos e a todos que se interessam pelo processo de tomada de decisão para que a gente faça esse afastar-se, porque quando eu me afasto também dos gatilhos que estão à minha volta e possibilita que o meu cérebro consiga acessar áreas que nesse espaço que eu estou aqui eu não conseguiria. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é um elemento que está ligado ao processo nutricional. Você vai dizer assim, puxa, agora a nutrição vai fazer parte da tomada de decisão? A resposta é sim. Nós não temos geração espontânea no nosso cérebro que gera os componentes químicos que são necessários só porque você está bem intencionado ou porque você está com um pensamento positivo. Não funciona assim. Para que a gente tenha uma boa tomada de decisão, eu preciso estar equilibrado do ponto de vista fisiológico. E um dos elementos que eu utilizo numa situação de crise é pedir para a pessoa para ela fazer uma espécie de jejum. Às vezes o jejum é no sentido literal mesmo, em que você tem uma limitação ali da quantidade de alimentos para que o teu corpo possa se limpar, para que o teu corpo possa colocar tudo em equilíbrio. E em alguns casos a gente usa uma dieta baseada única e exclusivamente em vegetais, sejam frutas, sejam verduras, em momentos
que você está passando por crise. E essa estratégia, você pode achar que ela é uma estratégia nova, mas na verdade, quando a gente vai olhar para a história da humanidade, você vai ver que desde os egípcios, há quase 5.000 anos atrás, quando os caras tinham que tomar uma decisão super importante, o sujeito se isolava lá no deserto, fazia o segundo passo, né, que é o afastar-se, e praticava o jejum. Grandes figuras aí do cenário religioso, né, Jesus, Buda, Krishna, esses caras também, em momentos de grande decisão, momentos de grande crise, se afastavam e também praticavam o jejum. Então, é extremamente interessante pensar a lógica disso. O cara que mostrou isso foi um sujeito chamado Yoshinori Ohsumi, e ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, ao mostrar que sobre o efeito do jejum, várias coisas acontecem no nosso corpo, e uma delas é a melhoria da nossa capacidade, por exemplo, de sono, da nossa capacidade de percepção, de memória, né? Então vale a pena testar, vale a pena colocar em prática para você sentir os efeitos disso aí no seu dia a dia. O quarto elemento que eu trago no processo de crise é você aconselhar-se com pessoas que já passaram por situações parecidas com as tuas. E por que é importante falar isso? Porque quando a gente está em crise, geralmente a gente começa a comentar, a falar para outras pessoas. E aí eu quero que você escute uma coisa e coloque lá no fundo do seu coração e leve isso para sua vida. Somente conte o que você está passando para pessoas que têm algum potencial de te ajudar. Contar por contar só faz a coisa ficar cada vez pior, e provavelmente você vai trazer outros elementos aí no jogo que não estavam previstos e acabar piorando a situação. Então, se você já sabe que alguém passou por algo parecido com o que você está passando agora, e essa pessoa teve um resultado bacana, vale a pena ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Você não precisa seguir o passo a passo dela, você não precisa seguir cegamente o que aquela pessoa está dizendo, mas com toda certeza esse indivíduo vai inspirar você, vai ajudar você a pensar melhor o que você está passando. E eu mesmo já tive vários insights com situações assim, e também percebo isso no meu cotidiano de trabalho enquanto estou orientando as pessoas. E o quinto elemento do processo de crise é assim, ó. Você já entendeu mais ou menos o que está acontecendo, você já processou e tudo mais, você já tem uma decisão tomada ou um rumo que você quer seguir. Não saia fazendo, estabeleça uma estratégia, entenda quais são os recursos necessários, recursos financeiros, recursos de tempo, recursos humanos, né? Tudo que é importante, tudo que é significativo para que você consiga consolidar aquilo. Porque qual é o grande perigo que nós temos de voltar para o mesmo ambiente e não ter uma estratégia? Você mergulhar de novo nos gatilhos anteriores, mergulhar de novo nos hábitos anteriores e a sua vida continuar exatamente do jeito que estava. Provavelmente até um pouco pior, porque a gente volta e fica mais frustrado porque você fala, puxa, eu já tinha pensado nisso, eu já tinha feito certinho e tal. Então, se for para voltar, se for para agir, que seja com base numa estratégia. E passe o tempo que for, gaste o tempo que for, mas defina bem uma estratégia com tempo, recurso, resultado e tudo que você está buscando, porque assim a gente volta focado, a gente volta com vontade de fazer e as coisas realmente acontecem. Se não tiver estratégia, isso acaba se perdendo no tempo e a gente acaba não realizando o que poderia ter feito, ok? Então fica aqui esses 5 passos para você lidar com a crise, e eu espero sinceramente do fundo do meu coração que isso tenha sido útil a você e que possa ter melhorado a sua prática profissional, a sua vida emocional. E se você achou interessante, eu só vou pedir a você que você retransmita isso a outras pessoas, compartilhando aqui o nosso vídeo, compartilhando o conhecimento. Beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.